vamos falar um pouquinho agora sobre o que são os oligopólios, né? O oligopólio caracteriza-se pela existência reduzida em termos de número de concorrentes, né? Com bens ofertados considerados como substitutos muito próximos entre si e onde não mais do que 6 empresas realizam pelo menos metade das vendas totais desse setor, né, desse ramo. Então, quando a gente pensa no oligopólio, a ideia é justamente de estar falando de uma estrutura de mercado em que as empresas estão concentradas. Lembra do começo da nossa videoaula? Elas são concentradas. Isso significa dizer que existem poucas empresas, né? Pelo menos em termos relevantes, não mais do que 6 empresas vão dominar metade do mercado, pelo menos, né? Então, essa é uma noção inicial, um ponto de partida para a gente poder falar um pouquinho sobre os oligopólios, né? Agora, quando a gente pensa em oligopólio, né, algumas ideias também surgem em termos mais relevantes, principalmente quando a gente fala de interdependência estratégica, né? Então, no mercado com apenas alguns concorrentes, como no caso dos oligopólios, as estratégias de formação de preços, de produção, de qualquer empresa, acaba influenciando ou gerando algum tipo de impacto nos níveis de preços e de produção do setor considerado como um todo. Ou seja, é por isso que a gestão de preço de uma empresa oligopolista é muito influenciada, é bastante influenciada pelas ações dos seus concorrentes. A diferença mais significativa que os oligopólios apresentam em relação aos mercados em concorrência perfeita e aos monopólios consiste justamente no fato de que as decisões das empresas que fazem parte do oligopólio, como eu disse, são interdependentes. Pois na concorrência perfeita, os impactos relacionados à tomada de decisão relativa à produção são basicamente imperceptíveis. Ou seja, o preço é meio que dado pelo mercado. E no monopólio, você não tem rival nenhum em termos consideráveis. Então aqui a gente está estressando uma ideia importante acerca dos oligopólios, né? A noção de interdependência estratégica. Então, mais uma vez, quando eu estou falando de um mercado de concorrência, por exemplo, perfeita, o mercado é muito fragmentado. Existe demanda para muitos operadores, muitos vendedores, muitos ofertantes ao mesmo tempo. E as decisões desses ofertantes não têm condições de impactar tanto as perdas de vendas em outros ofertantes, por exemplo. E no monopólio eu estou sozinho. Agora, quando eu penso em oligopólio, existem poucas empresas dominando boa parte do mercado. E aí, então, significa dizer que uma empresa ela tem um peso muito grande nesse mercado. As ações dela vão ter capacidade de impactar de forma muito mais relevante a estrutura desse mercado. Então, quando uma empresa que domina 20% do mercado resolve baixar os seus preços, ela provavelmente vai trazer grandes impactos para os seus concorrentes, né? É isso que a gente está querendo dizer com a ideia de que nos oligopólios a interdependência estratégica é um fator crítico desses mercados. Agora, a gente caracterizou o oligopólio por uma dimensão apenas, por enquanto, né? A dimensão relativa à quantidade de empresas, ou seja, a ideia de que no oligopólio os mercados são concentrados. Vamos agora, então, partir por uma segunda parte dessa definição que diz respeito ao eixo de diferenciação do produto, né? Então, vamos pensar primeiro num oligopólio no qual os produtos são homogêneos, né? E você já sabe o que significa isso, ou seja, um mercado onde o consumidor não percebe muita diferença entre os produtos que são ofertados pelas diferentes empresas nesse mercado. Então, vamos falar agora de oligopólio de produto homogêneo. No oligopólio de produto homogêneo, as empresas elas apresentam, obviamente, produtos homogêneos, ou seja, idênticos, né? E a interação estratégica acaba se restringindo muito claramente em termos de quantidades a serem ofertadas. Aqui a analogia, a comparação é a mesma que a gente fez quando analisou, por exemplo, a concorrência perfeita, né? Então, como na concorrência perfeita não existe diferenciação de produtos, a única determinação ali das empresas é em termos de quantidade, né? Elas só vão ter noções de decisão estratégica em termos do quanto elas vão produzir. Porém, o efeito dessa produção numa concorrência perfeita
é muito baixo em termos da quantidade de lucro que eu posso oferir, por exemplo, por produto ofertado. O preço é dado pelo mercado, porque tem muitos ofertantes, muitos vendedores. Agora, se você compreender bem as noções de interação estratégica entre a barganha, né, entre compradores e vendedores no oligopólio, você já deve ter notado que com o mercado em que existem poucos vendedores, o poder de negociação está na mão desses poucos vendedores. O que eu quero dizer aqui é justamente a ideia de que nesse mercado, um mercado caracterizado por uma estrutura de oligopólio com produtos homogêneos, já que eu não posso diferenciar, eu não tenho condições de diferenciar o meu produto, eu vou tomar apenas decisões de quantidade. No entanto, essas empresas conseguem manipular as condições de preços desses mercados de modo indireto, por meio justamente da quantidade que elas vão ofertar. Então, pensa comigo, se um pequeno grupo de 5, 6 empresas que domina boa parte desse mercado, pelo menos metade dele, resolve diminuir conjuntamente, coletivamente, a quantidade de produtos que eles ofertam nesse mercado, o resultado prático na sequência é que a demanda por mercado vai se tornar excedente. A gente vai ter um excesso de demanda frente à escassez de oferta que aquelas empresas resolveram realizar. Então, quando elas baixam a quantidade, muita gente vai querer agora aumentar a disposição a pagar pelos poucos produtos que estão sendo ofertados no mercado. Então, você percebe que tem uma sacada genial aqui no mercado caracterizado como oligopólio de produto homogêneo. Mesmo que o produto não seja diferenciado, e aí eu não consigo mexer tanto em preço, ao manipular a quantidade ofertada no mercado, eu consigo reduzir ou aumentar o preço a ser cobrado aos meus clientes no mercado. Mas isso precisa ser feito de forma coletiva, como um conluio. E é para isso que a gente tem, por exemplo, aqueles órgãos de regulação, como eu disse no começo da nossa explicação, aqui no Brasil existe o CADE. Ele vai monitorar essas movimentações e em alguns momentos ele vai olhar para alguns mercados e falar, opa, espera aí, o que vocês estão fazendo é manipulação do mercado. Vocês estão abusando do poder que vocês têm frente a esses inúmeros compradores e vocês são poucos ofertantes e vocês em conjunto estão operando em conluio, né? Como se fosse uma espécie de cartel, aí, às vezes caracterizado assim, manipulando as condições desse mercado. E aí ele regula dando algum nível de sanção, determinando preços, determinando ressarcimento aos clientes, alguma coisa desse tipo. Então é importante entender isso, né? Quer dizer, a ideia básica é essa, né? Com a redução da oferta, né, isso ocasiona um excesso de demanda no mercado. E o efeito prático disso é um aumento dos preços logo na sequência.